Agora a gente vai fazer a correção do PET 1 na semana 4 do segundo ano, que se refere à gravitação universal e às leis de Kepler. Questão número 1. Em busca pela compreensão do mundo em que vive, o homem desde a antiguidade formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto afirmar que... Então, na questão número 1, o que é incorreto afirmar é a letra B, que o grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo. Não foi ele, né? O Arquimedes, ele trabalhou com o princípio de Arquimedes, trabalhou com o sistema de Roldanas, então ele não formulou o sistema heliocêntrico para o universo, tá? Questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: um planeta gravita em torno do Sol, descrevendo a órbita mostrada na figura. Eu vou mostrar a figura aqui. Os pontos A, B e D são tais que os percursos A, B e C, D têm a mesma extensão. Isso é muito importante para essa questão aqui. E são percorridos nos intervalos de tempo TAB e TCD. O que se pode afirmar sobre esses intervalos de tempo? Justifique citando a lei ou o princípio que explica essa resposta. Então aqui nós temos o seguinte, vou mostrar a figura aqui para vocês. Nós temos aqui uma trajetória de um planeta que está fazendo a trajetória elíptica. Nós sabemos que, de acordo com a primeira lei de Kepler, a trajetória que os planetas descrevem em torno do Sol, que está aqui num dos focos da elipse, né? A trajetória dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. E o planeta, então, está girando no sentido anti-horário. Ele está no ponto A, passa pelo ponto B, depois pelo ponto C, depois pelo ponto D. Então, ele está girando aqui no sentido anti-horário. A medida do arco AB é igualzinha à medida do arco CD. Então, ele gasta um tempo para percorrer esse arco AB e depois ele gasta um tempo para percorrer o arco CD. Qual que é a relação entre os tempos AB e o tempo CD? Então, nós temos que perceber o seguinte, gente. Quando ele está aqui nas posições A e B, ele está mais afastado do Sol. Ele está mais longe, ele está no que a gente fala de afélio, mais afastado do Sol. Então, ele está com uma velocidade menor. Quando ele está aqui nos pontos C e D, ele está mais próximo do Sol, ele está mais acelerado, a força gravitacional sobre ele é maior, então ele tem uma velocidade maior. Então nós podemos dizer o seguinte, que o tempo de percurso CD é menor do que o tempo de percurso do arco AB, porque o planeta está mais próximo, nessa posição CD, o planeta está mais próximo do Sol, ele possui uma aceleração maior e, consequentemente, maior velocidade. E por isso ele vai ter um intervalo de tempo menor, tá bom? Questão número 3. Uma questão também de relação de proporção que a gente faz, como diversas outras que a gente já fez lá nas energias, cinética e potencial. A força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 a 22 newtons. Qualquer força de qualquer origem no Sistema Internacional de Unidades é dada em newton. Então, a força de atração gravitacional entre Sol e Terra, 4 vezes 10 elevado a 22 newtons. Lembrando que, para calcular a força de atração gravitacional entre dois astros, nós usamos a constante de gravitação universal vezes a massa de um astro, vezes a massa de outro astro, dividido pela distância entre os dois, elevado ao quadrado. Agora, a pergunta é o seguinte: qual seria o valor desta força supondo que a massa da Terra fosse 3 vezes maior? Então, vamos supor que essa massa M maiúscula fosse a massa do Sol e a massa M minúscula fosse a massa da Terra. A força, ela é diretamente proporcional ao produto das massas. O que significa isso? Que se as massas aumentam, a força também aumenta. Então, se a massa da Terra aumentar 3 vezes, a força vai aumentar 3 vezes. Se a força era 4 e vai aumentar 3 vezes, 3 vezes 4 era 4. Vai aumentar 3 vezes, porque a massa da Terra aumentaria 3 vezes, ela vai se tornar igual a 12. Então, a força aumenta 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Então, a força gravitacional entre Sol e Terra seria 12 vezes 10 elevado a 22 newtons. O que seria, ou qual seria o valor desta força se a massa do Sol fosse 2 vezes menor? Olha, força diretamente proporcional ao produto das massas. Se a massa diminui, a força também diminui.
Então, se a massa do Sol diminui 2 vezes, a força também diminui 2 vezes. Mas quando eu falo diminui 2 vezes, não é pegar o 4 e diminuir 2, não. É pegar o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes 10 elevado a 22 newtons, ok? Letra C. Qual seria o valor desta força se a distância entre a Terra e o Sol fosse 2 vezes maior? 2 vezes maior, eu dobro a distância entre o Sol e a Terra. Então, observe a fórmula. A força é diretamente proporcional ao produto das massas, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância era D, né? Quanto maior a distância, menor é o valor da força. Mas eu vou dobrar essa distância, a distância vai aumentar 2 vezes. Mas observe que essa distância é elevada ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. A distância aqui dobrou, mas a hora que eu faço o quadrado, aqui o fator de aumento é 4. Então, esta força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a força ia diminuir inversamente proporcional ao quadrado. Se a distância aumenta, a força diminui. Então, a força vai diminuir 4 vezes. A força era 4. Diminui 4 vezes, 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 10 elevado a 22 newtons. Então, é um tipo de questão muito importante que a gente faz por raciocínio lógico de forma literal, tá bom? Vamos para a última questão desta semana 4 do PET 1. Questão número 4. Perdão, não é a última questão não, é a questão 4. Que é uma questão muito parecida com a letra C aí da questão número 3. Questão número 4 diz o seguinte: marca a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. E a alternativa correta é a letra C. A letra C diz o seguinte: se a distância entre os corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. É o mesmo raciocínio que eu fiz. A força é diretamente proporcional às massas, ao produto das massas. Massas aumentam, força também aumenta. Mas a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância aumenta, a força diminui. Numerador com numerador, grandezas diretamente proporcionais. Numerador com denominador, grandezas inversamente proporcionais. A distância triplicou, aumentou 3 vezes, mas a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Qual que é o quadrado de 3? 9. Se a distância aumenta 3, o quadrado de 3 é 9. Se a força aumenta 3 vezes, a força gravitacional será 9 vezes menor, ou seja, ela vai diminuir 9 vezes, que é a letra C, na questão número 4. Questão número 5. Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio e em órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio de sua órbita... Gente, se a gente dobrar a massa do satélite, veja que aqui a velocidade é igual a constante vezes massa sobre a distância. Quando a gente dobra a massa do satélite, o raio dele não vai acontecer nada. Aqui a velocidade não depende do raio do satélite, não depende da massa do satélite, tá? Então, esse raio de órbita dele vai permanecer inalterado, tá joia? Porque não depende das características dele, e sim das características do planeta em torno do qual ele gira, que no caso é a Terra, tá bom?